Então, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Aplicações Pedagógicas da Inteligência Artificial na Educação. E nós vamos começar, vamos conversar um pouco sobre a aplicação da IA na produção de conteúdos educacionais e digitais. Antes de iniciarmos, eu sou a professora Francisca Georgiana Martins de Nascimento, sou professora do Instituto IFAC Campus Chapuri. Hoje eu estou de blusa preta, calça jeans, meu cabelo é na altura do ombro, a coloração marrom, eu uso óculos na tonalidade marrom e eu sou uma pessoa de estatura baixa. E estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos sobre IA aplicada à educação. Então sejam muito bem-vindos nessa caminhada, essa caminhada que já vem com muitos conceitos, muitas atividades para fazer, mas que com certeza vocês vão conseguir vencer e adquirir esse conhecimento tão importante nos dias de hoje. Vamos lá? Então, o nosso módulo ele vai falar, nosso principal objetivo é como trabalhar, como utilizar a ferramenta, a inteligência artificial na produção de conteúdos educacionais. Então, nós temos inúmeras ferramentas, conhecemos um pouco no módulo anterior o que são plataformas, alguns exemplos, como que nós podemos utilizar no nosso planejamento, E agora, nesse módulo, nós vamos conhecer algumas ferramentas que podem nos auxiliar na preparação de material didático, de conteúdos educacionais. E a IA é aquela ferramenta que nos permite criar materiais personalizados, interativos, acessíveis e capazes de atender às necessidades personalizadas dos nossos alunos. Então, veja bem, comentamos no módulo anterior. No início do ano, por exemplo, nós vamos fazer o planejamento, nós já sabemos as turmas que nós vamos lecionar, que nós vamos ministrar. Algumas nós já trabalhamos com elas no ano anterior, então muitas vezes a gente já conhece quem são os alunos. Então nós já sabemos os pontos fracos, pontos fortes, as necessidades de aprendizagem, o nivelamento necessário para iniciar aquele ano e dar continuidade. Então, a IA, essa ferramenta, ela possibilita criar materiais adaptáveis a essa realidade. Eu posso criar, por exemplo, o mesmo material e fazer adaptações conforme as necessidades de cada turma. Isso visa otimizar o tempo de produção. Então, veja, no módulo anterior nós falamos que ao invés de eu começar um planejamento do zero, uma avaliação, um exercício, eu quero fazer um jogo, eu começar do zero, a IA ela vai criar isso para mim. Então, ela vai dar o passo inicial. Obviamente, eu não vou utilizar aquilo que ela criou, porque por uma questão ética, não fui eu que criei, foi ela. Então, o que eu faço? Eu pego aquele material produzido e eu vou adaptar à minha necessidade. Eu vou ajustar, colocar vídeos, animação, colocar no slide, ou produzir um material analógico, porque muitas vezes o meu aluno não tem acesso à internet ou a essas plataformas. Então, muitas vezes eu saio do digital para produzir um material analógico. Mas dentro dessa produção, uma coisa que é interessante, não vou começar do zero. Então, eu vou economizar tempo, às vezes um tempo necessário para eu cuidar de outras coisas em outras áreas da minha vida, que não seja o meu dia a dia em sala de aula. Então, eu estou trabalhando com inovação pedagógica, com recursos atualizados, com geração de exercícios, de questionários, geração, por exemplo, eu quero fazer uma aula experimental de química, eu sou professora de química, e aí eu preciso, eu quero criar uma aula experimental e eu tenho poucos reagentes e o meu assunto são ácidos, por exemplo. Então, eu vou lá na minha ferramenta, na inteligência artificial, e dizer, eu quero uma aula experimental que envolva o conteúdo de ácidos, utilizando esses materiais, e que seja uma aula laboratorial que envolva pesquisa.
Então, em segundos, ele vai fazer um esboço de uma aula experimental. Obviamente, foi a inteligência que criou, mas eu, na minha análise crítica e conhecendo a minha realidade, os meus alunos, eu vou pegar aquele material inicial e vou fazer os ajustes para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso, ajustar o tempo, diminuir a atividade, coisas assim. Mas é algo criado em tempo real, com economia de tempo e energia. Então, nós precisamos, colegas, conhecer e ver de que maneira essa ferramenta pode me ajudar no meu dia a dia, né, docente, no meu planejamento e na minha atividade criativa, porque nós, professores, nós somos criativos, né? Muitas vezes nós não temos livro, não temos como tirar xerox, nós não temos laboratório, nós não temos uma biblioteca, mas nós somos criativos e conseguimos vencer todas essas dificuldades. E a IA, ela é uma ferramenta que pode nos auxiliar. 92% dos estudantes já utilizam o IA, muitos estudos estão apontando para isso. 51% dos professores pesquisados, né, em 2024 já adotaram ou adotam IA na sua prática docente. Então, é uma realidade que nós não temos como fugir, nós precisamos estar inseridos. Dá para eu utilizar tudo? Não. O meu contexto vai dizer aquilo que é possível ou não, mas o que é possível a mim é pelo menos conhecer. Quais são os benefícios de utilizar a IA? Nós já vimos no módulo, né? Melhorar o trabalho diário do professor, economiza tempo, né? Você agiliza muitas ações que você gastaria, por exemplo, um dia inteiro para executar. Você economiza tempo na geração da aula, no conteúdo. Então, eu vou dar, por exemplo, conteúdo de células e, assim, em segundos eu posso ter o esboço da minha aula criada com uma lista de exercício, com uma aula experimental, com um projeto de pesquisa, com uma situação, problema. Então, é possível eu enriquecer minha aula com várias ações. E aí vem, ela cria, mas eu vou pegar aquilo que ela criou e adaptar para a minha situação, para aquilo que é real, aquilo que eu posso executar. O que não dá, na altura do campeonato, é eu dizer não. Porque o meu aluno já está 1000 anos-luz, o meu aluno produz material, o meu aluno produz pesquisa, slide, e ele precisa de orientação, não tem como eu proibir. Não existe mais proibir. Você não pode usar o ChatGPT, por exemplo. Ele vai usar. Mas o que a gente precisa? Orientação. Tanto eles precisam orientação ética, como fazer curadoria. E da mesma forma, nós precisamos dessa orientação, dessa capacitação. Então, nós precisamos unir forças para utilizar essa ferramenta a nosso favor. Né? E é uma fonte de inspiração para aulas motivadoras, engajadoras. Aquilo que talvez eu precisasse de dezenas de livros para buscar uma imagem legal, para buscar um contexto legal. E nosso planejamento é um quebra-cabeça, né? A gente vai pegando pedaços de informações, vai alimentando aquele plano até ele estar pronto e ser executado naquele dia. Então, a inteligência, parte desse trabalho, ela faz para a gente. Ela nos dá as ideias. Então, a gente vai lá, pega aquela ideia e ajusta a necessidade, né, do nosso dia a dia, naquele planejamento, aquilo que eu quero, os meus objetivos. A inteligência artificial são sistemas computacionais que simulam capacidade cognitiva humana para aprender, raciocinar, resolver problemas de forma autônoma. Né? E a IA generativa, né, a IA generativa dentro da inteligência artificial é aquela ferramenta capaz de criar conteúdos originais, como textos, imagens, recursos, aulas práticas, questionários, analisar artigos e fazer o resumo,
né? Escrever resumos, escrever poemas, letras de músicas, enfim. Então, ela é capaz de criar conteúdos. Agora, veja bem, vamos voltar à questão ética. Ela vai criar. E você, né, precisa olhar o que ela criou e adaptar para que você faça, né? Então, a gente pode dizer que é um trabalho em conjunto. Ela inicia e você termina, né? Nós terminamos. Porque o que ela cria é algo generalista. Pode ser aplicado para qualquer situação. Mas nem sempre aquilo que é criado está de acordo com a minha situação. Então, eu vou lá, dou os comandos e eu adapto para a minha realidade, para aquela sala de aula, para aquele momento pedagógico. E a IA fraca são ferramentas especializadas projetadas para executar tarefas educacionais específicas e automatizadas com alta eficiência. Então, são ferramentas, elementos da IA que estão disponíveis para o trabalho docente. Colegas, é extremamente importante, pertinente que leiamos mais sobre isso, que a gente escolha, verifique, pesquise ferramentas que são possíveis à minha realidade, o que eu tenho hoje, e adaptar aquilo que eu consigo à sala de aula. É um ganho tremendo. Muitos autores já mostram os ganhos na aprendizagem dos alunos. Então, tem muitas pesquisas. Não é algo que começou agora, após pandemia, né? Então, tudo tecnologicamente a gente fala pós-pandemia. Já existia. Só que pós-pandemia estourou. Então, todo mundo tem acesso, todo mundo ficou curioso, todo mundo está estudando, todo mundo está pesquisando. Então, vamos conhecer e trazer para o meu planejamento, e trazer para a sala de aula. Que ferramentas eu vou selecionar de tantas que existem, que eu consigo e vou utilizar para melhorar o meu trabalho docente. Esse é o nosso objetivo nessa capacitação. Melhorar a prática docente. Como? Utilizando a inteligência artificial. Muitas ferramentas serão apresentadas ao longo desse curso. Tire um tempinho, pesquise sobre, leia, navegue, acesse cada uma delas. Algumas disponibilizam créditos, quando acaba o crédito você entra numa versão paga, outras são livres. Então verifique aquilo que é possível para ajudar você no seu dia a dia e não continuar a um fazer docente, né, que muitas vezes adoece o professor, porque ele gasta muito tempo e energia. E a IA é uma ferramenta que pode favorecer, né, ajudar o professor no seu trabalho. O que é inteligência artificial, né? As muitas ferramentas podem fazer pelo professor. Então, elaboração de planos de aula detalhados e estruturados. Então, por exemplo, vou utilizar o mais conhecido, que é o ChatGPT, mas tem o Copilot, tem o Gemini. Então, são ferramentas que eu pego, por exemplo, a BNCC. Se eu quero uma aula de história conforme a BNCC, que aborde o conteúdo de História do Brasil, período imperial. Em segundos, ele vai montar com competências, habilidades, público-alvo, o esboço ou o plano de aula, dependendo do prompt que você escreva, ele vai te dar o plano de aula pronto, que você vai pegar, trazer para dentro do seu computador, né, dos seus arquivos, e vai ajustar conforme a necessidade. Tem muitas coisas que surgem ali que não são úteis, não são interessantes. Então você ajusta, adapta, troca os termos, insere conceitos que a IA não colocou, insere imagens que, né, muitas vezes a imagem da IA em si, ela precisa ser ajustada, muitas vezes não é adequada. Então você faz esse ajuste, você coloca a sua assinatura ali, e aí torna o planejamento seu, mas que você utilizou uma ferramenta. Existe muito preconceito ainda na utilização da IA. Eu vou usar como semelhante o Canva. Quando o Canva iniciou, hoje tem o Canva e o IA dentro do Canva. Então você consegue fazer muita coisa dentro do Canva e principalmente utilizando a inteligência artificial. Então é algo que veio para ajudar. Obviamente, precisamos ler,
precisamos ver a questão ética, o que é que eu estou fazendo, o que é que a IA está fazendo, e saber que é um processo de criação. Só que a gente não começa do zero, né, como a gente vem falando. Cria resumos adaptativos para diferentes níveis. Eu tenho um artigo, eu quero que o meu aluno leia aquele artigo. Você pode criar o resumo para ele não ter acesso ao artigo todo. A partir daquele resumo, você pode usar uma inteligência artificial para criar um caça-palavra, para criar uma nuvem de palavras, baseado no texto que eles precisam ler. E olha que coisa legal, você pode ensinar o aluno a utilizar aquela ferramenta no resumo daquele material que ele precisa ler. Então, você contribui até com a formação tecnológica daquele aluno, ao invés de só mandar ele fazer, ensinar como fazer utilizando diferentes ferramentas. Olha que coisa rica. E depois pedir para que ele apresente, né, o produto da sua criação. Então, é utilizar a IA a favor da aprendizagem. Né? Geração de exercícios e avaliações personalizadas. Você dá o comando, eu quero uma avaliação discursiva utilizando o artigo tal, do ator tal, ou o capítulo tal, do livro tal, que aborde questões discursivas, que tenha questões estilo Enem, e você dá o comando, ele vai fazer conforme o seu comando. E o interessante é que, à medida que você vai utilizando a inteligência, você vai melhorando a sua capacidade de escrever comandos, né? Você vai lendo, pesquisando, ver como é que é a melhor forma, e você vai produzindo materiais com uma melhor qualidade, mais objetivo, mais claro. Isso, professor, eu estou aprendendo. E a gente acaba criando coisas novas, bem interessantes, porque eu vou colocar a minha assinatura ali. Aquilo que eu entendo que é legal, que vai ser ideal, criativo, colorido, alegre, motivador. Então, a IA, ela cria algo frio, eu coloco vida. Né? E esse movimento é bacana porque o objetivo é potencializar, favorecer a aprendizagem do meu aluno. Isso são algumas das aplicações práticas. Existem ferramentas que possibilitam inúmeras coisas, né? Ferramentas que já criam nuvem de palavras, caça-palavras, palavras cruzadas, cria jogo de forca, uma aula de laboratório, né? Uma aula experimental. Então, vai do prompt, né? do seu comando. Então, existem inúmeras possibilidades. Resta a nós, professor, né? Pensar e utilizar essa ferramenta ao nosso favor. Então, como que eu crio, né? Que ferramentas eu posso utilizar para criar, né, conteúdos educacionais? Então, a geração sob demanda. Então, modelos como o DALL e o Midjourney criam imagens educativas, ilustrativas, personalizadas. É um exemplo. Se você olhar para o seu aluno e perguntar que inteligência você usa para criar vídeo, que inteligência você usa para transformar uma foto numa imagem em quadrinhos, que inteligência você usa para criar animações? Existem inúmeras, né? E eu posso trazer isso para dentro do meu planejamento. Então, criar infográficos detalhados, mapas conceituais, interativos, animações personalizadas, depende do tema. Acho que o Canva talvez seja uma das ferramentas talvez mais utilizadas hoje pelo professor. E dentro do Canva, você tem modelos de revista, você tem modelos de infográfico, você tem modelo de mapa mental, você consegue criar palavra cruzada, você consegue criar uma lista de exercícios, ela já dá o tema de ciências, língua portuguesa, matemática e tal. Então, é uma das ferramentas que eu posso utilizar dentro do meu planejamento. Peguei o horário hoje, um exemplo, né? Dei minhas 4 aulas, sobrou 2, eu vou ocupar o horário de um outro professor. Não tenho nada pronto. Questão de segundos, você vai no Canva, você monta uma situação problema, você consegue resolver esse planejamento em questão de segundos, minutos, e você consegue algo a seu favor. Então, é necessário que
né, haja a capacitação, a curiosidade, a capacidade, né, de buscar, conhecer e melhorar a prática docente. E certamente inúmeros autores, né, renomados apontam para o impacto positivo na aprendizagem. Aí alguém vai falar assim, mas só tem impacto positivo, não tem impacto negativo? Tem impacto negativo. Tudo na educação tem um lado positivo e o lado negativo. Mas veja bem, o que a gente pode dizer que é o impacto negativo? Por exemplo, você produzir um material e aquele material ir direto para a sala de aula. Hoje, pesquisa científica, artigo, produção de livros, tem muita gente que está utilizando só inteligência artificial. E aí as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar, de produzir, de ser criativos. Isso é um lado negativo. Porém, o que eu faço para evitar isso? Então, eu vou levar em consideração o meu aluno. Eu apliquei uma oficina sobre pesquisa e produção de slides para uma turma de primeiro ano. Eles mal sabiam abrir o e-mail deles. E era uma escola que não podia usar celular. Então, a gente foi para a sala de informática. O que aconteceu? Eu fui mostrar para eles o que era uma pesquisa, como eles poderiam pesquisar. E eu distribuí temas, pedi para eles, listei uma série de temas e pedi para que eles escolhessem esse tema, o tema que eles mais achassem interessante. Aí busquei temas de história, literatura, ciências e tal. E daí mostrei algumas inteligências que eles poderiam utilizar para fazer a pesquisa, como eles deveriam fazer a pesquisa e como eles deveriam produzir o slide e as ferramentas. Colegas, saíram coisas maravilhosas, porque houve orientação. Então, a priori, eles faziam a pesquisa, pegavam aquela pesquisa e copiavam dentro do Canva. Errado. A pergunta-chave é, foi você que fez? Se o professor vê o seu slide, ele vai saber que foi inteligência artificial? Eles sabiam que estava errado. Então, qual foi a orientação? Fez a pesquisa? Abre outros sites, compara, verifica se aquela informação ela é verídica, né? Viu, fez certinho, acrescentou referências, agora vamos criar o slide. Quando o slide está pronto, você é professora, verdade. Então o professor vai dizer, foi inteligência artificial que fez? Não, fui eu. Né? Eu utilizei a ferramenta, mas eu que produzi. Então saíram materiais belíssimos e uma pesquisa feita em 50 minutos, 1 hora, temas curtos. Então foi algo bem importante e preza para o fato de que nós precisamos nos capacitar e orientar nossos alunos a utilizar a ferramenta da maneira correta. Isso vai ter um impacto positivo na aprendizagem do meu aluno. E eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar com vocês algumas ferramentas, tá? E no material que vai ficar disponível no AVA, eu coloquei outras ferramentas, que são ferramentas fáceis de acessar, de você verificar os materiais disponíveis, os links, o produto final. Então, é bem tranquilo para o professor, tá? Então, quando você tiver um tempinho, entre, navegue em cada uma dessas ferramentas. Procure se identificar com alguma delas. Veja o que você está precisando, qual que é o que você precisa mais de ajuda e veja qual dessas ferramentas pode te ajudar. Então, tem aí do Smart, né, que é uma plataforma brasileira que auxilia na criação de avaliações completas com questões contextualizadas, gabaritos e critério de correção. Olha que coisa bacana. Ele já te ajuda. Eu dei um conteúdo de funções, grupos inorgânicos. Eu quero uma avaliação, ele já me dá a chave de correção. Leia, veja se sai de acordo, faça testes, né? É uma ferramenta bem bacana. E essa ferramenta, ela destaca pontes fortes e o que é preciso melhorar. O Teach, né? É um assistente de IA voltado para professores, já utilizado por milhões de educadores. Eu já utilizo, viu, colegas? Permite criar provas, quiz, os alunos adoram quiz, e correções instantâneas, além de planos de aula e materiais didáticos. O que é material didático? Plano de aula, lista de exercícios, situação problema,
aula prática, projeto de pesquisa. Então, eu quero criar um projeto de pesquisa, mas a minha cabeça, no momento, eu não consigo pensar em nada. Põe a IA para pensar. E isso, quando alguém pensa, né? Pensou, você olhar, eu posso fazer isso e vou melhorar. Então, é esse movimento que é preciso fazer. Edexia, plataforma que utiliza IA para avaliações precisas e rápidas, ajuda a economizar tempo dos professores e fornece feedback, o retorno imediato. Para que o retorno imediato, feedback imediato? Para que haja uma aprendizagem efetiva, real, né? Não, hoje o papel do professor não é apenas entrar em sala de aula, apresentar seu slide ou escrever no quadro. Às vezes a gente não dá nem bom dia para o aluno e vai embora. No final faz as avaliações, parte da turma tiram notas boas, parte da turma não são tão boas, mas realmente meu aluno aprendeu? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Está ocorrendo aprendizagem efetiva? O que eu estou ministrando está trazendo, está gerando aprendizagem naquela cabeça, né? Alguns autores da neurociência afirmam que para haver aprendizagem é necessário haver hormônios, né? Dopamina, serotonina, adrenalina. Quando tem essa mobilização de hormônios, você tem aprendizagem, porque o corpo fica marcado. Então, terminei. Será que o meu aluno aprendeu? Então, algumas ferramentas de IA, elas potencializam a aprendizagem e dá esse retorno para o professor. Elementos que diz ao professor se houve aprendizagem ou se precisa ajustar para que haja uma aprendizagem efetiva. Socratic, aplicativo que ajuda os estudantes a resolver dúvidas em tempo real. Usa IA para explicar conceitos passo a passo em matemática, ciência, literatura e outras áreas. Funciona como um tutor de bolso, disponível 24 horas. Não é um sistema de cola, é um sistema que ajuda o aluno a pesquisar e a resolver problemas. Aí o professor vai dizer, mas vai ser a inteligência que fez ou que está fazendo. Professor, oriente seu aluno. Oriente o aluno a utilizar a IA de maneira efetiva, crítica, real. Não simplesmente eu não aceito, não vou tolerar, não vou aceitar. Faça o contrário. Utilize para que as produções que venham deles sejam produções mais ricas de conceitos e detalhes. Isso vai ajudar no crescimento dele. A Camingo, tutor virtual desenvolvido pela Khan Academy. A Khan Academy já existe desde a década de 2000, final da década de 90 para 2000. Né? É um portal que vem auxiliando centenas de milhares de alunos, principalmente nas áreas das exatas, e que hoje desenvolveu um auxiliar, né, um tutor virtual a partir da IA. Então, ele oferece explicações interativas, ajuda em exercícios e simula diálogos educativos, focado na aprendizagem personalizada. Então, o aluno acessa, o professor acessa. O professor também, eu não consigo resolver determinadas questões, eu preciso pesquisar para resolver. Então, quando eu busco essa tutoria virtual, vídeos explicativos ou outra pessoa resolvendo questões semelhantes, eu estou buscando conhecimento. Então, eu preciso orientar o meu aluno a fazer o mesmo trajeto. Eu não sei fazer, então vou buscar explicação, vou buscar ajuda. E a IA ela tem esse potencial. A Century é uma plataforma britânica que combina IA com neurociência. Cria trilhas de aprendizagem. Olha que coisa fantástica. Há mais ou menos 10 anos, de 10 anos para cá, ou seja, de 2015 para cá, vem surgindo, né, e a explosão foi no período do ensino remoto, as trilhas de aprendizagem. Por que não iniciar o ano com uma trilha de aprendizagem? Onde o aluno tem o início, tem as etapas, o meio, etapas e o final. E a gente consegue avaliar todo o percurso de aprendizagem. Certamente, nós vamos ter um resultado de aprendizagem maior e melhor, que é esse o nosso objetivo. Nós estamos, né, precisamos olhar
todo o sistema que nós oferecemos para o aluno, o planejamento, as aulas, o conteúdo, e verificar se ao final ele realmente aprendeu ou não. Precisamos nos debruçar sobre isso. E chegamos aqui. Quais são os benefícios? Já, falei muitos. Então, personalização do ensino, automação inteligente, democratização do acesso. Ou seja, possibilitar ao estudante ferramentas que o ajudem a construir conhecimento, a construir uma aprendizagem real, significativa. A gente ouviu muito isso na década de 2000. O que fazer para a aprendizagem ser significativa? Inúmeros, dezenas, centenas de milhares de trabalhos científicos falam da aprendizagem significativa. Virou um jargão. Mas, realmente, como é que eu, professor, posso ver essa aprendizagem efetiva e real no meu aluno? Então, que ferramentas eu posso utilizar para que isso aconteça? E a IA é uma ferramenta que pode favorecer esse entendimento. É uma aliada para a educação do século XXI. Então, há 10 anos atrás, a gente olhava para as novas tecnologias e dizia assim, e o futuro? O futuro é hoje. Qual é o futuro? Inteligência artificial é hoje, ela está aí. Nós, a cada dia, vemos reportagens dos grandes países, os grandes centros de pesquisa, criando robôs para auxiliar nas inúmeras tarefas do dia a dia, seja uma tarefa doméstica ou numa operação do câncer, por exemplo, uma operação ocular, por exemplo. Então, não é futuro, não é o amanhã, é hoje. Então, de que maneira eu posso olhar para essa ferramenta ou as inúmeras ferramentas que ela possibilita e dizer assim, isso favorece a aprendizagem? Porque ela permite a criatividade, inúmeras possibilidades de ser criativo no meu planejamento, no meu dia a dia docente. Nós temos a educação híbrida, não é da pandemia para cá. O híbrido já se fala há muito tempo. A gente teve uma explosão a partir do ensino remoto, mas não foi abandonada. Então, o ensino híbrido, você ter o presencial e o online, a utilização de videoaulas, a utilização do EAD é algo real, que não é para tomar o lugar do professor, mas ajudar a potencializar a aprendizagem. Existe a reflexão ética, a discussão sobre isso é certo, é errado, vai tomar o lugar do professor ou não, quem fez a inteligência artificial, você não fez nada. A questão é, as discussões precisam ocorrer, nós precisamos conhecer para opinar e não de primeira dizer assim, não quero, não vou, não permito. Então, antes de tomar uma posição, se capacite, conheça, leia, veja o que os colegas estão fazendo, que ferramentas os meus colegas de trabalho estão utilizando, o que eu posso utilizar e avaliar. Realmente é tão ruim quanto se pintam? Será que não dá para utilizar de maneira a me favorecer no meu dia a dia? E a formação contínua, que é isso que a gente está fazendo. Nós estamos aprendendo um pouco mais. O professor aprende a vida toda, Nunca para de estudar. Cada vez que surge algo novo na educação, nós somos levados, motivados ou até mesmo obrigados, a aprender coisas novas. Então, vamos conhecer um pouco mais da realidade aumentada, a realidade virtual, as ferramentas de inteligência artificial. Quem já usa o Canva, se aprofundar mais na inteligência artificial do Canva, dentro do Canva, que os materiais produzidos ficam mais engajadores, ricos, Então, a gente precisa dessa formação contínua. E, novamente, sempre, autoria e propriedade. Foi a inteligência artificial que fez ou foi você? Quem é o verdadeiro autor? Então, tanto eu, professor, preciso ter essa atitude reflexiva, quanto eu preciso orientar o meu aluno. Curadoria necessária, eu preciso, diante de tantos materiais, utilizar aqueles que me garantam qualidade, importância pedagógica, ajuste e adequação ao meu planejamento.
né? E cuidado com a dependência tecnológica. Eu só vou fazer agora se eu tiver inteligência artificial. Só vou dar aula se eu tiver um computador. Só vou dar aula se eu puder utilizar o slide. Ah, eu não tenho a sala de informática, não vou fazer pesquisa. Nós não podemos entrar nesse caminho. Muitos colegas já estão nesse caminho. Nós precisamos tomar cuidado com essa dependência tecnológica. Lembra, estamos falando sobre isso, ela é uma ferramenta para enriquecer o meu trabalho, a minha capacidade de criar, a minha capacidade de olhar a necessidade do meu aluno e trabalhar em função da aprendizagem. Então, nós precisamos ter esse olhar crítico e não fazer o nosso trabalho ser automatizado, somente sem nada meu, é vazio, não tem o meu toque pessoal. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Ela vai me ajudar a enriquecer aquilo que eu quero fazer. Então, tem a minha mão, o meu sentimento, o meu olhar, o meu cuidado, o meu carinho. Certamente, a aula que eu vou planejar, o projeto, será mais enriquecedor. E aí vem a pergunta, vai substituir o professor? Não vai, gente. Não tem como substituir a pessoa. Quem dá vida é a pessoa. Quem dá brilho é a pessoa, é o professor. Mas para que isso ocorra, é preciso que o professor se posicione, atue de maneira crítica, atue com respeito à sua própria profissão, à sua pessoa como professor, né? E foi isso, o nosso módulo, né? O módulo 2, né? O que a gente viu? A revolução da IA na educação, benefícios, como criar e que ferramentas eu posso utilizar, desafios e na prática, é possível utilizar a IA como uma ferramenta para ajudar o dia a dia do professor? Sim, é possível, mas depende, professor, de você, de buscar, de conhecer e fazer a sua seleção. Aquilo que você acha que consegue é diferente daquilo que eu uso no meu dia a dia. E a gente pode conversar sobre as melhores possibilidades. Então é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Leia os materiais. Eu coloquei no livro outras opções de ferramentas. Tire um tempinho, conheça cada uma delas, navegue, veja aquilo que dá para você utilizar e nós nos encontramos no próximo módulo. Bye!